Diadema também fez frio, viu? Essa imagem que a gente vai ver agora foi feita pela repórter Eduarda Deminec, do ponto mais alto da serra, no Morro das Torres. Mais cedo o termômetro marcava 2 graus positivos, mas sabe qual era a sensação na pele? De menos 7 graus. Isso mesmo, essa sensação de mais frio é por causa da altitude da velocidade do vento, que varia 20 km por hora. Esse vento gelado que foi empurrado por esse sistema de alta pressão, e a tendência é que esquente um pouco mais à tarde ou fique menos gelado. Por exemplo, em Urupema, São Joaquim, Urubici, em Santa Catarina, com máxima entre 15 e 13, e em Bento Gonçalves e Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, com máxima de 18 e 17 graus. Em Floripa e em Porto Alegre, aí sobe um pouco mais, 22, em Curitiba não, 15, aqui em São Paulo 21, 24 em Campo Grande, só 25 no Rio, agora em Palmas esquenta, 36, capital mais quente, e 30 em Salvador. Salvador que pode ter chuva hoje, não só em Salvador, mas desde o sul da Bahia até Rio Grande do Norte e do Ceará até o Maranhão. Em boa parte do norte pode chover à tarde, onde está amarelão, restante da região interior, nordestino, região central, sul e também sudeste, aí o tempo fica firme. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, aí sim pode ter chuva, sabe aquele dia de chove e para? É o que vai acontecer aí no Rio de Janeiro, mas amanhã já melhora e a temperatura subindo aos pouquinhos, praticamente em todo o país. Chico e Ana. Ok, a conferir, Jaqueline, agora frio aqui e uma onda de calor em mais de 50 graus centígrados atinge a Índia e o Paquistão. Esta semana, os medidores apontaram que os 15 lugares mais quentes do mundo estavam na região. A situação é pior no norte da Índia, olha só, o termômetro chegou a 50,6 graus. Um agricultor morreu de calor e os hospitais estão lotados, com pacientes sofrendo de insolação. Lagos e rios estão secando e várias regiões já enfrentam falta d'água. A capital da Índia está em alerta. As autoridades pediram que as pessoas não saiam de casa nas horas de sol apenas. Nosso assunto agora é o projeto de lei que afrouxa as leis de trânsito e que foi apresentado ontem pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse projeto está causando muita polêmica. A Juliana Morrone fala disso pra gente. Bom dia, Juliana. Para especialistas em segurança de trânsito e também para não especialistas, muita gente acha que esse projeto, na verdade, acaba incentivando o mau comportamento do motorista. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia, gente. Olha, se o comportamento não enlaça as coisas com as regras atuais, imagine ir sem regras ou com regras mais flexíveis. Entre as propostas de mudanças, tem aquela que acaba com a multa no transporte de crianças sem cadeirinha. Vira apenas advertência por escrito. Na Câmara dos Deputados, Bolsonaro disse que a intenção é facilitar a vida do cidadão. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todo o Brasil. Porque todo mundo é motorista ou anda de uma forma ou de outra em um veículo automotor. O projeto dobra o limite de pontos para a perda da carteira de motorista. Em vez de 20, a habilitação só seria suspensa com 40 pontos. A proposta também acaba com a multa no transporte de crianças sem cadeirinha. Vira apenas uma advertência por escrito. Também acaba com a exigência do exame toxicológico para motoristas, profissionais como os caminhoneiros e taxistas. E prevê uma punição mais branda para o motociclista que circular com a viseira do capacete aberta. A infração passa de grave para média. Esse especialista diz que as mudanças podem estimular o mau comportamento de motoristas que já desrespeitam as regras. Quem vai cometer mais multa é o motorista indisciplinado, é o motorista que não respeita o limite de velocidade, que fala ao celular, que faz ultrapassagem indevida, que bebe e dirige. O projeto prevê também que a carteira de motorista passe a valer por mais tempo, de 5 para 10 anos, e para os motoristas com mais de 65 anos, a validade da habilitação passa de 3 para 5 anos. O projeto começa a tramitar lá na Câmara dos Deputados, onde pode sofrer mudanças, e só depois de aprovado pelos deputados é que segue para o Senado para outra votação. Ana Chico. Vamos acompanhar a tramitação desse projeto, né, com atenção, porque mexe com a sociedade toda. Obrigado, Juliana. Se depender da tecnologia e da NASA, o trânsito nos céus das cidades vai estar cada vez mais movimentado. Olha só, a Agência Espacial Americana já está testando regras de trânsito para drones que são usados em entregas de mercadorias. Você vai olhar para o alto e milhares de drones vão estar voando de um lado para o outro, fazendo as entregas que até agora eram serviços dos caminhões. Esse futuro parece cada vez mais próximo
E por isso essa cidadezinha no interior dos Estados Unidos foi parcialmente fechada. Isso aí é em Reno, no estado de Nevada, onde estão sendo feitos testes para saber como esses mini helicópteros vão voar sem bater um no outro e oxalá sem cair nas nossas cabeças. Gaming City. A prefeita da cidade diz que hoje o maior atrativo de Reno são os cassinos. Por isso, estar na vanguarda do setor tecnológico e de drones é incrível. Really pretty incredible. Quem está à frente desses testes é a Agência Espacial Americana, a NASA, associada a grandes companhias americanas de vendas e buscas pela internet que já querem garantir o controle desse mercado de logística de entregas aéreas, que deve valer $1 bilhão em 2025. O controle dos drones não deverá ser feito por humanos, como acontece com os aviões, por exemplo. A ideia que está sendo testada é que os próprios drones consigam falar uns com os outros para saber onde podem e onde não podem ir. O funcionário da NASA diz que o maior desafio aqui é ver o que o pessoal da cidade acha da novidade. Aí essa moradora diz que é estranho ver os drones passando quando está no seu terraço, mas que não está preocupado. Já esse morador diz que nos dias de hoje você sempre precisa estar preocupado. Os resultados vão sair antes do final do ano e devem formar o esboço do primeiro manual de regras de trânsito das avenidas que podem ser abertas a algumas dezenas de metros do chão. E a gente volta a seguir. O governo encaminha ao Congresso a proposta de socorro aos estados em busca de apoio para a reforma da Previdência. O Flamengo elimina o Corinthians e avança para as quartas de final da Copa do Brasil. A gente volta já agora, 8h26, hora de Brasil. Não tem tempo. Estamos de volta. O governo enviou ao Congresso um projeto de lei que socorre estados endividados, já de olho no apoio à reforma da Previdência. Agora, já que é para acertar as contas dos estados, Juliano, o governo quer incluir logo, então, né, municípios e estados na própria reforma. Na reforma da Previdência. E vamos falar do socorro, né, Ana? Porque o projeto vai permitir que estados ajustem suas contas, mas desde que cumpram exigências como privatizar empresas de energia, de saneamento, de gás e reduzir incentivos financeiros e benefícios tributários. O relator da reforma da Previdência ainda não definiu se vai manter os estados e municípios na proposta. O governo defende que a reforma seja ampla, mas como esse ponto enfrenta resistência, o relator estuda alternativas, como incluir no texto apenas os estados que têm mais dificuldades para pagar aposentadorias, os mais endividados. Outra ideia é deixar que as assembleias estaduais votem suas reformas, mas facilitar essa votação prevendo no texto da reforma da Previdência a necessidade de maioria simples de votos e não 3/5, como é hoje. A TV Globo fez um levantamento com todos os governadores. 18 responderam. 16 disseram que apoiam a manutenção dos estados na reforma da Previdência. 2 ainda não definiram uma posição. O presidente da Câmara voltou a defender ontem a reforma para todos. A nossa federação é um sistema único, né? Não adianta você resolver o problema de parte do corpo se o outro está doente, no final vai contaminar a outra parte que a doença foi resolvida. Então é uma besteira a gente imaginar que tirar estados e municípios nós estaremos resolvendo o problema e segregando o problema federal do problema de estados e municípios. Muitos deputados querem excluir os servidores municipais e estaduais do texto porque estão preocupados com as eleições para prefeito no ano que vem. Dizem que ao votar aqui em Brasília as mudanças, eles ficam com o ônus de aprovar medidas consideradas impopulares, enquanto os adversários lá nos estados não teriam que enfrentar esse debate. O fato é que a situação das contas públicas em muitos estados e municípios é crítica, principalmente em função dos pagamentos de servidores e de aposentados. Por isso, mudanças nas regras de aposentadorias são essenciais para reequilibrar as contas. O governo apresentou um plano para ajudar os estados nesse caminho. Pelo projeto, assume o compromisso de dar o aval para que os governadores peguem empréstimos de até 10 bilhões de reais por ano com a garantia do Tesouro Nacional. Mas para ter esse direito, os estados terão que ajustar as contas cumprindo regras como privatizar empresas do setor financeiro, de energia, de saneamento ou de gás,
reduzir em 10% os incentivos financeiros e não conceder novos incentivos tributários. O projeto foi encaminhado ao Congresso. Os estados que quiserem aderir terão que fazer o ajuste fiscal em até 4 anos. Pelo menos 12 estados e o Distrito Federal poderiam se beneficiar. Em audiência na Câmara, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre o plano de ajuda aos estados e também sobre os desafios para recuperar a economia brasileira. É uma baleia ferida que foi arpoada várias vezes, foi sangrando e parou de se mover. Está ferida e parou de se mover. Nós precisamos retirar os arpões, consertar o que está de equivocado. E não tem direita nem esquerda, tem que tirar os arpões. Nós precisamos reerguer a economia brasileira. As conversas continuam e o relator deve continuar ouvindo os líderes dos partidos para resolver esse ponto específico dos estados e municípios na reforma. Chico. Pois é, a gente continua nesse assunto, Juliana. Agora falando com o Gerson Camarote, que hoje está em São Paulo, né? Bom dia, Camarote. Tem governador mobilizado em incluir o estado dele na reforma da Previdência, mas também tem governador que está de braço cruzado. Isso, Chico, bom dia, Ana, bom dia a todos. Olha, Chico, esse é o grande problema. Enquanto você tem ali um grupo mobilizado, um grupo de governadores, eu diria, a gente vê até no mapa ali, fica mais concentrado sul-sudeste, você tem ali governadores do Nordeste, principalmente da região Nordeste, fazendo uma espécie de corpo-mole, ou seja, cruzando os braços. O que a gente tem ali? Por que isso acontece? Porque esses governadores acabaram sendo eleitos com o apoio dessas corporações de servidores públicos estaduais e até municipais, naqueles municípios onde há regime próprio da Previdência. E agora, esses deputados que apoiam esses governadores fazem pressão para manter a atual situação nos estados e tirar da reforma da Previdência estados e municípios. Então, é isso que está acontecendo na prática. Esses governadores até defendem que tudo seja feito no bojo da reforma da Previdência, ou seja, que não haja divisão de servidores públicos federais dos demais servidores públicos, mas acabam não fazendo o empenho necessário para que haja uma mobilização e uma mudança nas bancadas estaduais. Então, esse é o grande problema. E a partir daí, as bancadas do Nordeste acabam contaminando também as bancadas de outros estados, inclusive da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. Pois é, Camarote, a equipe econômica a gente vê que vem sempre reforçando essa importância de incluir estados e municípios na reforma da Previdência. Mas é importante que o governo também se empenhe nisso. Isso, o governo como um todo, Ana. A gente tem visto ontem mesmo o próprio ministro Paulo Guedes reafirmando essa preocupação, o secretário do Tesouro Mansueto Almeida, mas às vezes o governo acaba fazendo movimentos dispersivos. Isso ficou muito claro, por exemplo, quando o próprio presidente Jair Bolsonaro vai pessoalmente entregar o projeto de lei que flexibiliza essas regras de habilitação no país, regras da Carteira Nacional de Habilitação. E aí, o que a gente tem? Ao invés de estar concentrando no foco específico principal da reforma da Previdência, acaba colocando outros temas na pauta e esses outros temas acabam tirando o foco do principal. Deveria ser, nesse momento, a reforma da Previdência. Muita gente dentro do próprio governo, inclusive da base aliada, reclama um pouco disso. Ana, Chico. Ok, obrigada, viu, Camarote? Até mais. Vou falar rapidinho, daqui a pouco sobe para 60 o número de mortos na repressão contra manifestantes no Sudão. E você vai ver a trajetória da jogadora Formiga.